Aos que estão aqui presentes, muito obrigado por terem atendido ao nosso chamado. O tema de hoje é gestão de projetos, como conectar as competências técnicas e humanas, mas nós pedimos 2 minutos da sua atenção antes de iniciarmos para a exibição do nosso vídeo institucional, que conta um pouco dos nossos quase 40 anos de história. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou. Ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você SA. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. A FIA é mais do que uma instituição, uma escola de negócios. Nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA e consultoria de empresas. Consultoria é matéria do nosso blog, o que é, diferentes tipos e como contratar. Lá no nosso site tem um blog, uma ferramenta da qual nos orgulhamos muito. São mais de 180 textos escritos pelos nossos professores e consultores, leitura relevante. Com vocês agora o professor Dr. Roberto Sbragia, que é o coordenador do nosso núcleo de gestão de projetos, e apresenta para vocês o palestrante da noite. Bom evento a todos. Obrigado, Fabiane. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação, todos e todas. É uma grande satisfação tê-las aqui. Nós selecionamos, especialmente, quero mencionar a presença dos alunos que acabaram de concluir o nosso curso de Soft Skills para a gestão de projetos, que estão aqui na frente, e que nos abrilhanta com sua presença para esse wrap-up final de curso. Além de todos vocês que vieram prestigiar esse tema. Nós, então, selecionamos para hoje esse tema, gestão de projetos, como conectar as competências técnicas e humanas. Foi um difícil acerto entre nós e o professor Paulo de Tarso, que está aqui, e ele, então, vai assumir a coordenação dessa sessão com a sua apresentação, e eu volto ao final para os nossos agradecimentos finais e conclusão. Paulo, por favor. Muito obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não vou apresentá-lo, porque eu sei que você vai fazê-lo. Contar um pouquinho da sua trajetória, e eu prefiro que você o faça. Muito grato, professor. Palavras. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
Bacana, estou muito feliz por vários motivos, mas eu vou citar dois. Primeiro, por estar vendo esse auditório cheio. Eu acho que é importante a gente estar dando uma atenção a esses assuntos, né, que estão bastante em voga hoje. E o segundo motivo é por estar falando de um assunto que eu venho estudando bastante nos últimos 3, 4 anos, que é essa ideia de competências. Né, competências técnicas, humanas. Eu acho que vocês estão, em algum grau, entrando em contato com isso. Né, esse assunto de competência tem estado nas notícias e tal. Então, vou falar um pouquinho disso hoje com vocês. A gente tem um tempo aí, né, a gente tem uma horinha para a gente bater papo, depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e depois tem um coffee break, não é isso, Ju? Que a gente vai poder continuar ainda esse papo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de falar de competência e já entrar numa questão técnica, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do porquê que eu fui parar nesse assunto. Por que hoje eu estou dando tanta atenção a esse assunto de competências. Tá? Então, a minha história ela começa em 2013. Né? Em 2013, eu morava em Fortaleza e trabalhava nesse grupo. Fui para lá, né, morava em Brasília, em 2008, fui para a Austrália, depois de lá, em 2009, fui para Fortaleza. E em Fortaleza eu fui trabalhar nesse grupo, lá desde 2009. Mas foi em 2013 que a história toda começou. Né? Esse grupo ele tem diversas unidades de negócio. Aqui tem o Sistema Verdes Mares, que é a afiliada da TV Globo lá no Ceará. Aqui tem agroindústria, aqui tem metalurgia, aqui tem bebidas, aqui tem energia, né, Nacional Gás, aqui tem tintas e tem mais outras unidades de negócio. Em 2009, em 2010, esse grupo falou o seguinte, cara, a gente tem que botar essas empresas todas juntas na mesma plataforma. No mesmo processo, no mesmo sistema que a gente chama de ERP. E aí começou o grande desafio, porque você imagina, juntar diferentes indústrias com diferentes tipos de maturidade na mesma plataforma. Né? Então, o desafio começou aí. Nessa época, eu fui convidado para assumir uma estrutura de projetos corporativos. Então, todos os projetos que tinha lá no grupo, principalmente os corporativos, que envolviam todas essas unidades de negócio, passavam por essa estrutura nossa. Nessa ocasião, eu tive que contratar gestores de projeto. Tive que contratar 15 gestores de projeto. E aí, naturalmente, não tinha muita experiência. Quando eu fui contratar, o que eu observei? Falei, vou abrir, né, as vagas no mercado. Fortaleza não tem um mercado tão grande como é aqui em São Paulo, mas tem muitos profissionais bons. E aí, recebi currículo e falei, bom, todo mundo que era MBA e certificado estava dentro. Né? Então, foi bem assim, você não tem muita opção. Coloquei todo mundo para dentro. Só que, para minha surpresa, e aí eu vou resumir essa história para não cansar muito vocês, para minha surpresa, alguns desses profissionais eles não conseguiram desenvolver, ou pelo menos ajudar no que a gente precisava, que era fazer isso acontecer. E os problemas não foram nem da ordem técnica, tecnológica, nem da ordem do processo. Adivinha de onde foi a origem dos problemas que a gente teve? Comportamental, pessoas. Eu acho que vocês sabem exatamente aí do que eu estou falando. Aqui, não dá para a gente pegar um grupo de 70 anos de idade e falar assim, porque eu estou mandando, tem um cronograma e tem uma atividade que tem que ser feita e o negócio vai acontecer. Não funciona assim. Né? É um processo de mudança, de gestão da mudança, de acolhimento, de atenção, de envolvimento, de estar próximo, de entender a pessoa, a dor dele. Imagina um gestor de projetos que chega, como aconteceu, chegou aqui na Multicarnes, que é uma indústria, né, de agroindústria, e falou o seguinte, olha, ninguém nunca usou computador lá, e falou, agora você tem que usar um computador e tem que usar esse sistema e tem que fazer isso em uma semana. Adivinha o que aconteceu? Nada aconteceu. Né? E aí, naturalmente, o pessoal vinha para mim, como eu era responsável pela área, e falava, Paulo, você tem a autoridade, vai lá e fala para eles fazerem, porque eles não estão me ouvindo. Eu falei, mas isso não vai resolver com a autoridade. Esse tipo de mudança não é a autoridade que resolve. Né? Talvez a autoridade que eu digo hierárquica, não é porque eu era responsável, diretor executivo, que eu ia conseguir fazer o negócio acontecer. Talvez um outro tipo de autoridade, uma autoridade construída pelo carisma, uma autoridade construída pela atenção, mas não pelo que eles estavam buscando. E aí, depois de 4 ou 5 meses, eu tive que tomar algumas decisões. Uma delas foi ter que desligar alguns desses gestores de projeto. E o pior foi que eu aprendi muito com isso, mas o pior foi que eu tive que pedir desculpa para eles. Assim, não foi o pior, para mim foi um aprendizado. Eu tive que pedir desculpa porque eu os contratei e o erro foi meu, de contratar sem avaliar essa questão, essa capacidade humana de tratar esse tipo de projeto. E aí, naturalmente, depois que eu desliguei, tive que contratar novas pessoas, só que como eu já tinha aprendido, eu mudei o processo de seleção. Agora, eu já não olhava só a questão do currículo.
E é o que está acontecendo com muitas empresas atualmente. Elas não estão mais olhando só o currículo, elas estão olhando agora as capacidades, as competências humanas, né, que a gente fala. Elas buscam identificar essas características. Ah, desculpa, está aqui em cima, eu tenho que ficar aqui em cima, eu fico caminhando. E aí, o que aconteceu? Quando eu mudei o processo, adivinha o que aconteceu? Não consegui contratar mais ninguém. E aí, quando eu tinha um salário bom, eu falei, bom, se eu tenho esse salário bom aqui, para lá, para Fortaleza, eu não vou elevar o nível do processo. Quando comecei a elevar o nível do processo, eu comecei a não ter mais candidatos. Porque o pessoal era muito bom tecnicamente, mas quando falava-se de gestão da mudança, deixava a desejar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, se eu tenho um salário bom, eu não vou trazer gente de São Paulo. A gente trazia até gente de São Paulo, só que ficaria muito caro trazer gente de São Paulo. E a gente já tinha alguns consultores que eram caríssimos, de hora, com essas coisas, que vinham toda semana, ia daqui de São Paulo para Fortaleza para fazer o trabalho. Eu falei, eu vou mudar. O que eu fiz nessa época, que foi já aí, início de 2014, eu me conectei com o PMI. Eu lembrei, né, eu já era PMP, já tinha envolvido com o PMI antes, só que eu voltei aqui mais forte. Eu falei, bom, lá no PMI deve ter alguém que está com vontade de aprender, porque eu falei, bom, eu vou identificar quem está com vontade e vou investir essa diferença do salário no desenvolvimento dessa pessoa. E aí eu consigo desenvolver a pessoa que a gente precisa aqui. Só que quando eu cheguei no PMI, eu também enfrentei uma dificuldade, ou seja, tinha muita gente que queria, né, mas não estava disposto ainda, ou não estava com tempo para ser desenvolvido, para dar a parcela dela, né, a parcela dessa pessoa. E eu falei, bom, vou aproveitar as oportunidades do PMI, já que não tem ninguém, mas o PMI tem uma rede de contato. Né? Quem que conhece o PMI, pessoal? Eu estou falando para... Opa, bacana. Quem não conhece o PMI é uma associação internacional de profissionais que trabalham com projetos. Tem no mundo todo, aqui no Brasil tem nas principais capitais. Recomendo aqui em São Paulo, quem não conhece, também conhecer um pouco do PMI, o capítulo daqui. Tem muitas oportunidades de trabalho, de desenvolvimento, de aprendizagem. Tem programas de mentoria, eu recomendo fortemente. É uma maneira de a gente aprender sem gastar muito e colocando a mão na massa, aprender fazendo, como se diz. Mas eu aproveitei o network do PMI e comecei a fazer uma militância nas universidades. Eu falei, cara, eu vou agora na fonte. Eu vou na fonte da fonte. Eu achava que o PMI era a fonte, eu falei, não, tem a fonte da fonte. A fonte da fonte é onde se formam esses profissionais. E aí, na ocasião, eu passei por várias universidades falando sobre o PMI, e aí o PMI, o pessoal já me convidou para ser officer, né, para participar da diretoria lá. Mas foi com a Universidade de Fortaleza, que é a Unifor, que eu me conectei mais. Nessa ocasião aqui da Unifor, eu acho que de tanto eu falar lá com o pessoal, eles falaram, Paulo, você tem boas ideias, por que você não vem dar aula sobre isso aqui? Já que você está com tantas ideias bacanas. Eu falei, bom, vou fazer isso. Vai ser uma oportunidade até mais barata de eu procurar e recrutar os alunos, né, de recrutar esses profissionais que eu precisava. E eu fui dar aula. Quando eu fui dar aula lá, eu vi que o negócio era mais embaixo. Né? Eu vi que tinha uma razão pela qual os profissionais não estavam sendo formados com o perfil que as empresas precisam, que nós precisávamos no Grupo Edson Queiroz. E aí eu comecei a trabalhar como professor com alguns desses alunos, e, para minha alegria, né, conversei com algumas empresas, com alguns desses alunos, tirei esses alunos de dentro da sala de aula e levei para dentro das empresas, porque eu acredito muito que a gente aprende muito mais, principalmente essas competências humanas, agindo, atuando, né, do que só lendo o livro. O livro é muito importante, pessoal, que fique claro isso, tá? Mas as competências humanas é necessário uma interação. Vocês concordam comigo? A gente precisa interagir. Precisa viver um conflito, precisa viver uma situação que faça a gente sentir. Humano é sentimento, não é racional puro, é muito mais sentimento. E aí, depois de um tempo fazendo tudo isso, aí o pessoal me convidou para ser coordenador do curso. Quando eu fui me tornar coordenador do curso de gerenciamento de projetos da Universidade de Fortaleza, eu vi aí que existia um desafio ainda maior para a gente poder desenvolver esse profissional com as competências humanas e técnicas, que era a colaboração entre os docentes. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar também com projetos, unir docentes dentro de um mesmo projeto. O fato é que, no final do ano de 2015, eu falei assim, bom, eu já estou mais dedicado à educação, à formação dessas pessoas, do que o próprio grupo Edson Queiroz. Imagina, assim, eu saio do grupo para procurar alguém, depois o grupo deixa de ser, vai ficando menos importante, porque eu vi
que ali na educação precisava de mais atenção, porque não era só o Grupo Hermes Queiroz, eram várias outras organizações que eu percebia precisando desse profissional que a instituição tinha dificuldade de formar. E aí isso me levou a tomar uma decisão. Né? Falei, bom, fico no grupo, fico na Unifor, fico no PMI, o que é que eu faço? Né? E a educação subiu para a minha cabeça, né, como se diz. Esse negócio começou a tomar muito meu tempo. E aí, em 2016, eu tomei uma decisão. Final de 2015 e no início de 2016, eu decidi deixar tudo para trás e me dedicar exclusivamente à educação. Por quê? Porque eu comecei a fazer testes, e esses testes com alunos e tal, vai acontecendo, mas eu era muito da intuição. Eu falei, bom, eu sou do mercado, eles precisam aprender fazendo. Mas adivinha, quando a gente vai fazer uma coisa dentro da academia, os acadêmicos, eles têm uma cultura de valorizar o quê? O conhecimento, as referências, a literatura. Eu falei, bom, eu tinha que explicar por que aquilo que eu pensava era o mais adequado. Eu tinha que provar que aquilo era o mais adequado, eu tinha que pesquisar sobre aquilo. E em 2016, decidi largar tudo e ir para Porto, né, lá em Portugal. Quem não conhece, isso aqui é o Rio do Douro, a Ribeira, onde eu fui fazer um mestrado. Né? Cheguei no Porto, larguei tudo, né? Deixei para trás o Unifor, deixei para trás o grupo. O pessoal me chamou de louco por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava deixando um cargo executivo num grande grupo, onde eu tinha todos os benefícios. Mas me chamaram mais de louco ainda, porque eu estava indo para um campo que era educação. A galera falava para mim, Paulo, você vai fazer o quê em educação? Educação está falida e não sei o quê, e não paga bem. O que você está indo fazer em educação? Eu falei, cara, estou sendo chamado por isso. Não tem aquelas coisas, às vezes você está aqui e você recebe um chamado. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse tipo de chamado na vida. Na vida, algumas pessoas têm esse tipo de chamado, eu tive o meu e eu fui. Cheguei no Porto lá, muito legal, porque eu ficava... Essa é uma vista aqui muito bonita que tem do Porto. Todo final de tarde, no verão, ali o pôr do sol é uma coisa mais linda do mundo. E aqui você fica tomando vinhos muito bons e baratos, né? Quem não conhece vinhos do Porto, os vinhos ficam caros quando chegam aqui, mas lá é muito barato. Então, todo dia era vinho, bacalhau, enfim. Mas essa vida foi curta, porque logo depois começaram as aulas e a minha vida começou a passar a ser isso. Dentro da biblioteca, lendo livros e mais livros e mais livros, porque eu falei, cara, eu vou estudar tudo o que eu puder estudar sobre... Meu mestrado foi em educação, com especialização em docência e gestão da educação. Mas pesquisei, a linha mestra era como nós adultos aprendemos. Então, esse livro aqui tem Adult Learn, isso aqui foi uma foto da biblioteca. Essa parte da biblioteca era só sobre aprendizagem de adultos. Ela me conquistou logo de cara, então eu ficava todo dia, chegava e pegava os livros, estudava e tal, e tal, e tal. Mas também aproveitei para viajar um pouco. Porque mestrado, você sabe, a gente tem aulas e tem períodos e tal. Eu falei, vou aproveitar para viajar. Viajei a Europa toda, voltei para o Brasil várias vezes, fiz América Central. Porque eu falei, eu quero conhecer não só o que Portugal está fazendo, não só o que a Europa está fazendo, mas eu quero conhecer outros países. Aqueles países que a gente acha que não tem nada, mas que tem muita coisa interessante, como a Colômbia, né, a Costa Rica, o México. Esses países que são nossos vizinhos têm muitos projetos interessantes nessa área de educação. E eu falei, vou buscar e vou conversar com os professores. Então, viajei, fiquei em hostels. Quem já ficou em hostel? Fantástico. Hostel, porque o que acontece? Eu falei, cara, essa viagem vai ser, como o pessoal chama de sabático, né, período sabático. Eu falei, vou fazer um mestrado, mas também vai ser um período sabático, onde eu também vou procurar evoluir pessoalmente. Vou aprender, uma das coisas que eu falei que eu ia fazer era aprender a viver a diversidade. Porque uma coisa é você falar sobre diversidade, ler sobre diversidade e viver a diversidade. Vocês concordam comigo? Vocês querem viver a diversidade, vão para um hostel. Porque lá é a diversidade real. Você vai dividir quarto com 8, com 4, com 12. Eu teve um lugar que eu fiquei com 20 pessoas num quarto de 10 nacionalidades diferentes. Então pense a loucura que era. Uma aprendizagem surreal. Tá? Mas o mais legal é que, enquanto eu viajei durante esses 2 anos e meio, que quase virou 3 anos, eu sempre tinha uma pergunta, né, que foi o que me motivou a largar tudo e seguir esse caminho. Né, que era como nesse mundo que a gente chama hoje de VUCA, vocês conhecem esse termo? Quem não conhece esse termo tem origem nas Forças Armadas Americanas, não é novo esse termo, é da década de 80, e as Forças Armadas Americanas cunharam esse termo para tentar explicar quais são as forças que hoje afetam o nosso dia a dia. Né? Já afetava lá e que agora afeta mais ainda. Ou seja, um mundo que cada vez mais é complexo,
volátil, incerto e ambíguo. Isso aqui, se a gente parar para no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso. A internet está fazendo as coisas ficarem mais complexas, né? Todo dia é uma surpresa nova, a volatilidade do ambiente. Todo dia a gente acorda é uma surpresa nova, é na política, é nas finanças, enfim. Então, como nesse mundo VUCA, a gente conseguiria migrar de uma visão extremamente técnica de gestão de projetos, que foi o que eu falei anteriormente. Todos aqueles profissionais que eu contratei, eles eram muito bons em fazer cronograma, tempo, escopo e custo. Né? Então, como migrar dessa visão, que é a gestão de projetos do século XX, para essa visão de gestão de projetos do século XXI? Que é uma visão que envolve esse ETC+, aqui, é isso aqui, pessoal, risco e tal, mas que agora envolve tecnologia, pessoas fortemente e valor. Esse já foi uma grande transição, porque eu falei assim, para a gente gerenciar os projetos do século XXI, a gente precisa mudar essa forma da gente ver a gestão de projetos. Vocês concordam comigo? Né? Isso é uma mudança necessária. E, naturalmente, o que a gente considerava como um sucesso de um projeto sendo isso aqui, nesse novo contexto agora, ele passa a ser essa intersecção. Ou seja, é um contexto mais complexo agora. Como agora reunir, unir e trabalhar com essas 4, 5, 10 dimensões em conjunto? Né? Naturalmente, aqui no meio, a gente também olha o papel, né, o perfil do gestor de projetos. E aí, a próxima pergunta que me surgia era, qual seria, então, o perfil do gestor de projetos? Se agora a gente tem um ambiente mais complexo, como que a gente deveria lidar com isso? Quais eram as competências que esse gestor de projetos deveria ter para conseguir integrar aquelas dimensões e gerar valor para os projetos? Tá? E aí foi quando, nos meus estudos, eu me deparei com esse conceito de lifelong learning, que também é um conceito relativamente antigo, da década de 80, 90, mas que agora está fazendo muito mais sentido. Né? Essa é uma capa da The Economist de 2017, e ele fala aqui, ó, como sobreviver na era da automação. Né? Lifelong learning, ou aprender ao longo da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer uma contínua busca, né, voluntária e automotivada por crescimento do conhecimento por razões pessoais e profissionais. Ou seja, sou eu, literalmente, assumir a responsabilidade pelo meu desenvolvimento. Não é mais a escola, não é mais a empresa, não é mais minha mãe, meu pai, meu irmão, sou eu. Cada um de vocês que está aqui nessa sala, de fato, assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. E ao longo da vida, numa vida que a gente vive mais, numa vida que se transforma mais, né? Numa vida em que a gente não vai fazer só uma coisa durante ela, não vai pertencer, não vai atuar como em uma única profissão. Né? Eu já fui programador, eu já fui gestor de projetos, agora estou falando de educação, e no futuro, talvez, no próximo ciclo, seja um permacultor. Quem ouviu falar de permacultura? Não? A permacultura, só abrindo parênteses, é uma área de conhecimento que foca no desenvolvimento da agricultura orgânica e sustentável. Chama cultura da permanência. Surgiu lá na Austrália, é um movimento que vem crescendo ao redor do mundo e que o pessoal tem depositado muita fé nesse negócio. A gente tem uma fazenda, a minha mãe, minha família tem uma fazenda no interior do Piauí, e lá a gente está com um projetinho de permacultura. Está bem embrionário, mas está tocando. Talvez no futuro eu vá me dedicar só a esse projeto. Quem sabe? Não sei, ninguém sabe o que amanhã a gente vai estar fazendo. Mas o fato é que, independente do que a gente vai fazer, uma coisa é certa. A gente precisa continuar aprendendo ao longo da vida. As empresas hoje, aqui no Brasil está começando, mas lá fora já existe, inclusive, um processo bem estruturado de avaliar uma competência muito, muito crítica que eles estão avaliando, que é o Learning Agility, ou seja, a capacidade de aprender rapidamente. Como tudo está mudando, cara, mais importante do que o que você sabe, do que eu sei, você sabe, é a capacidade de a gente aprender rapidamente uma coisa nova. Faz sentido isso para vocês? Agora, como que a gente aprende rapidamente uma coisa nova se a gente passou a vida toda esperando que alguém nos ensinasse alguma coisa? Né? Com a abundância de informação disponível no YouTube, no post, todo mundo aqui recebe 1 milhão de e-mails por dia de gente oferecendo informação, não recebe? O negócio virou abundância. Agora, dentro desse mar, dessa abundância de coisas, o que eu priorizo, o que eu uso, o que importa para mim naquele momento? Tudo isso passa por decisões relacionadas a aprender ao longo da vida. Né? Então, esse é o Lifelong Learning. E eu me baseei também no livro, né, que é parece que não tem nada a ver com projetos, mas tem tudo a ver.
Olha o título do livro, Educação, um tesouro a descobrir. Parece até poético, né? Mas é isso. Um relatório da Unesco de 96, que pesquisadores da Unesco, depois de 4 anos rodando pelo mundo, estudando esse comportamento, refletindo sobre o futuro, sobre esse século que a gente está vivendo agora, eles chegaram e identificaram 4 pilares. 4 pilares que eles falaram. O profissional do século XXI, ou melhor, como eles falam, o ser humano do século XXI, que não tiverem esses 4 pilares desenvolvidos, vai ter muita dificuldade de viver nessa realidade que a gente está agora. E daqui para frente mais ainda. Então, eu bebi dessa fonte para pensar um perfil de gestor de projetos do século XXI. E que perfil é esse, Paulo? Basicamente, um lifelong learner, ou seja, um aprendiz ao longo da vida. Alguém que tenha desenvolvido competências, não só técnicas e humanas, mas eu diria que competências essenciais. Se pudesse dar um nome, ou competências base. São aquelas competências que vão nos habilitar a desenvolver as competências técnicas e humanas. Né? Ela tem um pé em humanas também, se a gente pudesse falar. Né? Humanas, essenciais, porque aprender, como eu vou colocar aqui, ó, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? São 4 pilares que estão claros naquele livro, né, Educação, Tesouro a Descobrir, que é gratuito, pessoal. Sugiro que todos que estão aqui depois baixem e leiam, porque vão gerar boas reflexões para vocês repensarem o seu dia a dia, a sua carreira, a sua vida e pensar um pouco também no futuro. Então, para mim, o gestor do século XXI, do gestor de projetos do século XXI, é alguém que tem essas 4 competências ou pilares desenvolvidos, né, que juntos vão trabalhar valor, vão proporcionar o valor associado a pessoas, processos e tecnologia. É uma combinação de competências técnicas com competências humanas, competências essenciais ou competências base. Tá? Uma coisa que vocês vão ver, quando vocês começarem a estudar, se vocês tiverem interesse, é que tem diferentes nomenclaturas para competências. Vocês vão pegar um autor, fala uma coisa, o Perrenot fala uma coisa, o Lebotev fala outra coisa, o Zarifian fala outra coisa. Então, é da nossa capacidade de aprender ao longo da vida que a gente tem que juntar essas coisas e tirar nossas próprias conclusões. O que é competência para mim? Né? Eu tenho um autor, que eu já mostro para vocês, que eu uso essa visão deles. Mas antes de falar dele, eu vou falar o que é que eu entendo como valor nessa equação. Tá? Eu trago a ideia de valor da filosofia do Lean. A filosofia Lean, lá na época, lá no Japão, Toyota, 50 anos atrás, todo mundo já ouviu falar do Lean? Né? Então, o Lean só para abrir um parênteses, o que a gente chama de ágil hoje, que é um tema também bastante discutido atualmente, bebe dessa fonte. Né? O ágil bebe muito dessa fonte. Então, o Lean, ele entende o valor como algo que está relacionado ao cliente, ou seja, a percepção que o cliente tem daquilo que a gente entrega para ele, ou deveria entregar para ele. E esse cliente é um cliente interno e externo. Não é só o cliente que compra o meu produto, mas o cliente interno, as áreas da organização. Lá no Grupo Edson Queiroz, uma dificuldade que a gente tinha dos gestores de projetos era eles conseguirem integrar todas as áreas do grupo para fazerem as coisas acontecerem. Eu lembro como hoje, que o pessoal chegava no departamento de compras, sempre na última hora, falando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o seu Giovanni, que já não está mais lá no grupo, ele ligava para mim na hora, Paulinho, esses meninos seus aqui estão chegando aqui, não alinharam nada comigo. Quantas vezes eu já não falei para antecipar as coisas? Né? Chegavam na contabilidade, Brás era o gerente da contabilidade, falava, Paulinho, esses meninos aqui seu, que eles falavam assim, lá no Ceará é assim, esses meninos, o linguajar lá é desse jeito. Esses meninos estão vindo aqui, estão atrapalhando o meu trabalho. Porque toda hora pede uma coisa, e por que não arruma logo tudo e não conversa com a gente? Então, essas eram as reclamações que eu ouvia. Né? Então, entender qual que é esse valor do cliente interno e do cliente externo é fundamental para aquela equação. Tá? E aí uma pergunta que surgia para mim sempre é, como é que eu posso conectar, então, aquelas competências, vamos chamar de humanas daqui para frente, tá? Humanas e técnicas. Como conectar essas competências humanas, o saber ser, o saber conhecer? O saber conhecer, pessoal, está relacionado com a capacidade de curiosidade, da gente ser curioso. A curiosidade é fundamental, é o gatilho do processo de aprendizagem. Vocês concordam comigo? Aquela pessoa que não tem a curiosidade desenvolvida, por algum motivo, não desenvolveu ao longo da vida, ela tem muita dificuldade de aprender.
Porque para ela, por que eu tenho que buscar aquilo? A curiosidade é a ignição do processo todo. Então, saber conhecer, saber fazer, saber conviver e o saber ser, né? Como conectar isso com aquelas competências técnicas relacionadas à tecnologia, a processos e a forma como eu desenvolvo as pessoas para gerar esse valor. E aí eu pensei em 3 passos para a gente conversar aqui. Tem muito mais coisa, mas eu falei, bom, aqui tem uma palestra, é 1 horinha para a gente ir, para não ficar um negócio muito chato. Então, 3 passos para a gente trabalhar isso, para que vocês possam sair daqui hoje com uma ideia de como é que eu posso aplicar isso na minha vida, no meu projeto amanhã. Tá? Então, 3 passos. Primeiro passo, quando a gente fala de competências, como eu falei anteriormente, competência, se eu perguntar aqui para cada um de vocês, antes de definir o que é competência, é provável que cada um tenha um entendimento diferente. Alguns entendem competência como habilidade, não é isso? Competência e habilidade? Né? Pode ser um componente da competência e habilidade, né? Então, quando a gente olha a competência, e como eu vou colocar já já, ele é um conceito um pouco mais amplo. Habilidade é eu saber fazer. Mas será que só eu saber fazer é importante? Assim, é suficiente, na verdade, para eu ser competente? Quantas pessoas vocês conheceram no dia a dia de vocês, colegas e tal, que sabiam, eram craques em fazer coisas, mas não conseguiam gerar valor com aquilo que eles sabiam? O que faltava, será, nesses profissionais? Empatia, sentir a necessidade, coragem e proatividade. Ou seja, não basta só eu saber fazer. Eu tenho que saber conviver com as pessoas, eu tenho que querer conviver com as pessoas. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para falar sobre competências dentro do contexto de projetos é definir isso. E aí eu trago só um conceito do latim, o competere, né? Se refere à aptidão, uma visão bem ampla de cumprir uma tarefa ou função. Eu tenho que juntar as coisas, as capacidades que eu tenho para resolver um problema. Se eu não consigo resolver um problema com o repertório de coisas que eu tenho, para a definição de competência, né, eu não sou competente. Tem aquela palavra assim que se fala incompetente. Né? O que quer dizer ser incompetente? Né? Será que é não saber fazer ou não saber usar aquilo que ele sabe para fazer e fazer em prol de algo, de alguém? Né? Uma outra definição, que aí é o que eu falo do Leboterf, é isso. Para o Leboterf, ele fala o seguinte: competência é um saber agir profissional, responsável e que é reconhecido pelos outros. Além disso, ele fala, implica saber mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades no contexto profissional determinado. Bem maluco essa definição, não é? Quem já tinha entrado em contato com essa definição de competência? Né? Para o Leboterf, que estuda competências desde a década de 70, e ele tem um livro muito bom, chama Desenvolvendo as Competências Profissionais, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, para ter uma visão mais profunda desse tema, até porque o líder de projetos do século XXI tem que desenvolver isso, tem que saber, porque daqui para frente, o que é manual, repetido, vai ser automatizado, já está sendo automatizado. E o líder do projeto agora ele vai ser cobrado com relação às pessoas, a questão mais sutil da gestão de projetos. Né? Então, eu saber mobilizar o que eu tenho de conhecimento, de habilidade, de atitude em prol de algo. E aí eu falo, vocês devem estar pensando, ok, Paulo, mas como aplicar esse conceito no meu dia a dia de projetos? Quantos de vocês aqui hoje trabalham em projetos ou lideram projetos? Né? Os que não estão provavelmente devem estar pensando em entrar nesse mundo, não é isso? Então já vão entrar nesse mundo já sabendo que o futuro da gestão de projetos é focar no ser humano. E focar no ser humano num conjunto de pessoas em prol de algo, liderar, missão, propósito, desenvolvimento dessas pessoas. Tem aqui alguns alunos aqui da turma de Soft Skills que a gente conversou bastante sobre isso. É ajudar as pessoas dos projetos a desenvolverem as competências que eles precisam para fazer o projeto acontecer. Passa por isso. Né? O gestor de projetos, da agora para frente, ele vai ser mais desafiado nesse contexto. E aí, naturalmente, vocês devem estar perguntando assim, pô, mas tem esse conceito, e os projetos, né,
como é que eu lido, como é que eu defino as competências, né? No contexto relacionado a projetos. Porque aquele conceito do Leboteff é um conceito amplo. São competências tanto para projetos, quanto para um advogado, para um médico, para um engenheiro. Todo mundo tem que ser competente na sua área. Vocês lembram lá num determinado contexto profissional? E em projetos? Quando eu falo de definir, em projetos é eu identificar quais são as competências críticas para o projeto que eu estou atuando. Então, aqui tem uma proposta para isso. Primeiro, e aí eu vou colocar aqui 3 grupos de competências, que é uma proposta, pessoal. Isso aqui não é uma receita, isso aqui é uma proposta que vocês podem usar, adaptar amanhã no projeto de vocês, se vocês quiserem. A primeira coisa é classificar. Então, eu normalmente, nos meus projetos, eu classifico as competências entre competências pessoais, como a gente vai ver aqui, ó, né, enquanto gestor de projetos, a competência, escutar ativamente, resolver problema, construir e desenvolver uma visão holística das coisas, e tem mais outra lista de competências que eu poderia listar aqui. Não vou listar porque senão vocês vão ficar cansados de eu falar uma a uma, mas recomendo fortemente que depois de hoje vocês pesquisem sobre isso. Competências, projetos, botem lá no Google. Competências, projetos, que vocês vão ver muitas publicações, mas muitas publicações interessantes. Um outro tipo de projeto de competências que eu chamo é as competências sociais, ou seja, eu tenho as minhas competências e as competências de eu com o próximo, de eu com o outro, que foi como que ela falou. Colaborar, resolver conflitos, comunicar. São competências que eu preciso desenvolver para aprender a conviver bem com o outro. Eu convivo bem com alguém sem aprender a colaborar? Colaborar é fácil? É super difícil. Então, eu preciso desenvolver essa capacidade. Lá no meu caso, no Grupo Etos Coróis, eu lembro como hoje que um dos gestores de projetos, eu tive que desligar ele porque ele não... Eu tentava falar com ele, mas ele estava extremamente fechado para essa ideia da colaboração. Ele não conseguia ter uma abertura, uma empatia, ele não conseguia... Não sei explicar o que tinha, mas as pessoas não gostavam de estar perto dele. Tem pessoas assim, não tem? Que não sei por qual motivo as pessoas simplesmente não querem estar perto daquela pessoa. Né? Então, como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Resolver conflitos, comunicar. Então, falei de competências pessoais, competências sociais, e aqui um outro grupo que a gente chama são as competências técnicas. Que competências técnicas são essas? Planejar um projeto é uma competência técnica. Gerenciar riscos é uma competência técnica. Analisar dados é uma competência técnica. Faz sentido para vocês? Então, tem competências pessoais, sociais e técnicas. É uma maneira, de novo, isso não é uma receita, é uma maneira que eu gosto de classificar as coisas. Mas vocês, estudando mais daqui para frente, como aprendizes ao longo da vida, vão poder construir seu próprio conceito de competência. O importante é definir, porque se você vai falar de competência sem definir, sem descer um pouco o nível, como eu estou descendo aqui, eu falei de competência, aqui a gente está descendo o nível. Vocês estão me acompanhando? Para poder deixar claro para todo mundo no projeto o que é esperado de cada um. O que eles podem esperar de mim como líder e o que eu posso esperar de cada um. Porque isso aqui são as competências, estou trazendo competência do gestor de projetos. Mas se eu tiver um projeto que tem um engenheiro, um advogado, um designer, vocês concordam que eles vão ter competências distintas? Né? Principalmente as técnicas. As humanas, que eu digo as pessoais e as sociais, elas são normalmente competências transversais. Faz sentido para você? Todo mundo tem que ter em algum grau desenvolvido. Né? Nós, quando contratamos pessoas para trabalhar nos nossos projetos, a gente tem que certificar de que aquelas competências, pelo menos as sociais e algumas pessoais, elas estejam presentes nas pessoas. Porque se elas não tiverem, é muito difícil desenvolver isso durante um projeto. As técnicas, vocês concordam que é muito mais simples e rápido? Eu pego um script, passo com aquela pessoa e falo, repete aí. Né? Repete, deixa eu ver como está. Agora, eu ensino a pessoa a colaborar em 3 meses, em 6 meses. Posso até conseguir, mas demora mais tempo, porque são coisas humanas. Ninguém aprende a colaborar de um dia para a noite. As pessoas, nós aprendemos a colaborar ao longo da vida. Se a gente não teve uma criação na escola, na família, de troca, de ajudar um ao outro, de generosidade, a gente vai se tornar um adulto que não sabe por que enfrenta tantas dificuldades de conviver com os outros. Estão me acompanhando? Faz sentido? Bacana. Então, competências pessoais, sociais e técnicas. Agora, como é que eu combino essas competências? Né? Como é que eu posso combinar essas competências? E aí eu falo, é da combinação de coisas que novas ideias surgem.
Como é que eu posso combinar? Que tipo de combinação eu preciso dentro dos meus projetos, ou dentro do meu projeto, para assegurar que, uma vez que haja o match, né, a combinação, o encontro delas, aquele valor que eu comentei, para clientes internos e externos, ele possa acontecer. Tá? E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês de como é que essa combinação pode acontecer, e aí depois eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês também. Então, um exemplo. Peguei aqui, análise de dados. É uma competência técnica, não é isso? Então, eu vou combinar essa competência técnica com competência pessoal, criatividade. Criatividade é outra coisa que também a gente desenvolve ao longo da vida, vocês concordam? Tem até algumas pessoas, não estou criticando, mas tem algumas pessoas que vendem a criatividade como uma coisa que se desenvolve assistindo videoaula. Pode até que se desenvolva, mas criatividade é um negócio que a gente aprende fazendo, testando e errando, vocês concordam? Não dá para a gente assistir uma videoaula e falar, agora eu sou criativo. Ou dá? Não dá, pessoal. Assim, eu acho que quando a gente se torna um aprendiz ao longo da vida, uma das coisas que a gente tem que desenvolver é a capacidade de um olhar crítico. Porque senão, se a gente não tiver esse olhar crítico, que é uma outra competência, pensar criticamente. Eu brinco que nós somos uma nação de seguidores, porque na nossa infância, pouquíssimos, talvez aqui nessa sala 20%, 30%, tenham tido a oportunidade de estudar numa escola que trabalhou isso. Mas a grande maioria das escolas não nos preparou para sermos pensadores críticos. Vocês concordam comigo? Nos prepararam para quê? Para sermos seguidores. Por isso que a gente busca sempre uma bala de prata para as coisas, por isso que a gente está sempre buscando fora e nunca analisando. Porque pensar demanda energia, e a gente normalmente a gente começa a pensar e fala, não, isso está dando muito trabalho, eu vou deixar isso aí, deixa aí. Aí busca na internet uma solução, uma bala de prata, e a gente continua com o problema, enfim. Então, quando eu combino análise de dados com criatividade, que tipo de valor vocês acham que eu posso gerar? Muito obrigado. Que tipo de valor vocês acham que eu posso gerar? Muito obrigado, Samanta. Quando eu combino análise de dados, a capacidade técnica de analisar dados, hoje se fala muito em dados, não fala? Inovação, o que mais? Oportunidade de negócio, bacana, o que mais? Novos conhecimentos, o que mais? Agilidade, muito bacana. Montei isso aqui, pode ser tudo isso, tá, pessoal? Nesse exemplo que eu construí, eu pensei o seguinte, cara, quando eu combino análise de dados com criatividade, ou seja, eu olho os dados de um contexto e aplico ali criatividade, eu posso, por exemplo, criar uma experiência melhor para o usuário. Né? Hoje a gente se fala muito no e-commerce, na internet e tal, e nos projetos de transformação digital, e Big Data, e não sei o quê. Quando a gente analisa esses dados todos de interação, todo mundo que está aqui com o celular na mão está interagindo, está produzindo dados nesse momento. E com certeza, enquanto a gente está falando aqui tudo isso, tem engenheiros da Google, engenheiros, quem veio de aplicativo, engenheiro dessas plataformas, tem gente olhando os dados, aplicando criatividade para gerar o quê? Uma melhor experiência para a gente. Para que a gente continue usando o celular, para que a gente continue conectado àquele negócio. Então, não dá para... Tem muito dado. Por que muita gente tem acesso a dado, mas não consegue gerar isso para os seus projetos, para os seus clientes? Porque falta criatividade. E tem gente que é extremamente criativo, mas também não consegue fazer isso. Por quê? Porque falta capacidade de analisar dados. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão me acompanhando? Então, isso aqui é um dos cenários possíveis dessa combinação. Né? Então, durante as minhas pesquisas e minha prática, né, minha autoobservação, eu sou sempre muito curioso, eu agradeço a minha mãe, né, que me criou assim desde cedo, me cobrando assim que eu fosse autônomo desde cedo, lá no interior do Piauí, onde eu nasci. Ela falou assim, você vai fazer isso agora, para depois você não sofrer. Naquela época era muito duro. Eu não gostava, mas hoje eu sou muito e eternamente grato a ela por isso. Então, pesquisei muito e tive algumas ideias, mas antes de compartilhar essas ideias relacionadas a projetos com vocês, para vocês terem outros exemplos, eu gostaria de ouvir de vocês, agora que vocês entenderam essa combinação, sabem os tipos de competências, eu gostaria que vocês, em pares, né, uma pessoa que está do lado do outra, conversassem sobre 5 minutos, né, sobre como ou que tipo de combinações podem ser possíveis na gestão de projetos.
né? Considerando as competências técnicas de um projeto, planejar, monitorar, controlar, né? Essas coisas que são as competências técnicas com as competências pessoais e sociais, né? Colaborar, aquilo que eu falei, resolver conflitos, o autoconhecimento, eu gostaria que vocês conversassem um pouco com a pessoa que está do lado, 5 minutinhos, e depois acessassem esse site, o mentir.com, que vai estar aqui, né, para vocês, na hora que eles apresentarem aqui. E aí vocês, depois de 5 minutos, vocês vão imputar que tipo de combinação pode ser possível, e vai aparecer aqui, e aí eu quero ver se a gente está conectado, ou quão conectado nós estamos. Pode ser? Vamos lá? Então, aproveitem para conectar com vocês, pessoal. Pensem. Olha só, pessoal, quando vocês acessarem o site do Mentir, vocês digitem esse código, tá? 306523, tá? Ele vai pedir um código, vocês digitam esse código. Tá. Olha aí, já tem uma transformação, inovação, avanço de habilidades. Uma outra forma de ver, pessoal, é que tipo de valor eu posso gerar com a combinação de determinados tipos de competências, né? Competência técnica e social ou pessoal, que tipo de valor eu posso gerar, né? Igual essa ideia da experiência do usuário, que tipo de valor dentro de um projeto? Respeito, comunicação. Gestão de risco mais resolução de problema mais criatividade. Pensem no valor também, pessoal. Pensem no valor, não só nas competências, mas pensem no valor que a gente pode gerar, tá? Dinâmica de resolução de problemas. Inovação disruptiva. Escutar, mas planejar igual satisfação, show de bola. Saber escutar, mas analisar a problemática igual encontrar, definir soluções, fantástico. Redução de custos. Entender a necessidade do cliente, muito bacana. Opa, análise de dados, mais colaboração e oportunidade de negócios inovadores. Risco, mais visão holística, solução de problemas. Gestão de mudança, mais negociação. Comunicação, trabalho em equipe, marketing digital. Colaboração, resolução, conflitos, agilidade, ideias claras, igual visão de futuro. Criar algo inusitado, muito bacana. Focado no consumidor. Planejamento, mas ser observador, mas ser bom ouvinte, com a capacidade de prever tendências, bacaníssimo também. Já temos 36 respostas. Análise de dados. Tecnologia, mas comunicação pode facilitar a colaboração e a aprendizagem, muito bacana. Visão holística mais empatia, igual a otimização de resultados. Muito bacana, pessoal. Bom, eu acho que agora a gente já tem quase todas as respostas, né? 44. De novo, oportunidade de negócio. De novo, ali, resolução de problemas. Comunicação mais análise de dados, igual engajamento. Show de bola. Foco em resultado e empatia.
Planejamento, comunicação e colaboração igual a maior sucesso na resolução de conflitos. Paixão mais propósito, mais foco. Muito bacana, pessoal. Fantástico, pessoal, muito bacana. Percebo que a gente está bem alinhado. A gente pode seguir, então? Todo mundo respondeu? Tem alguém que não respondeu que gostaria de responder ainda? Podemos seguir? Muito bacana. Então, falamos, vendo aí, solução de problema, produtividade, planejamento mais resolução de conflitos igual a produtividade. Fantástico. Entender a necessidade do cliente, conhecimento técnico mais comunicação, clareza de informação, aumento de desempenho da equipe e produtividade, controle mais comunicação e garantia de eficiência no projeto. Valeu aí. Gostei. Foi melhor aí. Valeu aí. Show de bola, pessoal. Vamos lá, então. Fantástico. Olha só, a gente está bem conectados, tá? Vocês gostaram dessa ferramentinha? É legal, vocês podem utilizar isso, inclusive, para vocês conversarem com o time de vocês. Eu costumo dizer que a tecnologia ela vai nos ajudar daqui para frente muito, desde que a gente use ela corretamente, a sermos bons ouvintes. Às vezes o tempo ou a disponibilidade de todo mundo, das pessoas, a gente sabe disso, pode ser um grande dificultador de escutar, de estar perto. Mas quando a gente usa a tecnologia, a gente consegue sobrepor esse desafio. Então, usem a tecnologia, não somente Meet, tem milhares de outras ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar para escutar, para ouvir o outro. Então, mas vamos lá. Então, falar um pouquinho aqui das competências, dessas combinações que eu venho percebendo. Só são algumas, pessoal. Isso aqui, a fonte de combinação disso aqui é ilimitada. É ilimitada. O importante aqui, de novo, como eu comentei lá no item 1, é definir quais são as competências que são importantes para o seu projeto. E aí, como projetos são diferentes, não são diferentes? Tem algum projeto que é igual ao outro? Não tem. Eles são sempre projetos diferentes. Eles se tornam ainda mais diferentes quando a gente trabalha em indústrias diferentes. Um projeto na indústria farmacêutica é bem diferente de um projeto, por exemplo, social, que é diferente de um projeto de implantação de um ERP, que é diferente de um projeto de desenvolvimento de software. Claro, tem projetos que eles compartilham algumas coisas, mas eles são diferentes ali na base. Então, vocês têm que identificar quais são as competências, de novo, me ajudem, pessoais, sociais e técnicas, para a gente fazer o nosso projeto funcionar bem. E lembrando que competência não é só habilidade, é o que mais? Isso, a competência é a capacidade de mobilizar o conhecimento, a habilidade, a atitude, num contexto para gerar valor. Beleza? Só para dar uma recuperada nos conceitos. Então, aqui, algumas combinações que eu percebo que são interessantes para gerar alguns tipos de valores importantes, tanto para clientes internos, equipe do projeto, organização que está executando o projeto e, principalmente, o cliente desse produto que o projeto vai gerar. Tá? Então, vamos lá. Primeira combinação que eu acho interessante. Competência, planejar o projeto. Eu vou fazer aqui, porque esse negócio aqui está me deixando um pouquinho perdido. Então, planejar o projeto com colaboração igual ao engajamento do time. Foi uma das que saíram aqui, colocou. Não sei quem foi que colocou, mas quando eu olho, quando eu conecto a capacidade de planejar um projeto e fazer isso junto com as pessoas, eu tenho mais engajamento. Parece fácil, pessoal, mas isso é tão difícil de ver hoje em dia. Normalmente o gestor de projetos tende a fazer o planejamento sozinho, no seu computador, no seu cronograma, e esquece de que tem outras pessoas que vão fazer parte desse projeto, que têm visões distintas. E aí eles fazem esse plano do projeto e tentam empurrar, assim, não, agora vocês têm que seguir. Foi o plano maravilhoso, infalível que eu fiz, então sigam. E adivinha o que acontece? Adivinha? Ninguém segue, ou poucos seguem esse plano. Porque eu não fui ouvido. Quando eu não sou envolvido... quando eu não sou envolvido, quando eu não sou ouvido, quando eu não sou considerado, o que acontece? Minha vontade de participar, ela vai lá para baixo. Isso acontece não só em projetos, acontece em toda situação. Na família, nos amigos, né? Todo mundo aqui sabe disso. Assim, você tem que envolver as pessoas. Por que a gente não envolve as pessoas normalmente? Medo. O que mais? Facilidade, né? Porque é muito mais fácil você fazer só. Quando você envolve pessoas juntas,
que são distintas, diferentes, porque igual ao projeto, nós somos seres humanos. Aqui nessa sala não tem ninguém igual a ninguém. Ninguém igual a ninguém aqui. Cada um pensa de uma maneira diferente, estudou de uma maneira diferente, viveu num lugar diferente, tem seus conflitos internos diferentes, então a gente tem que aprender a acolher isso. A palavra que eu gosto muito é acolhimento. Só que isso demanda da gente uma outra competência humana, pessoal, que é a generosidade. E é coisa que a gente aprende ao longo da vida. Se a gente não tem exemplos de generosidade, fica difícil a gente praticar a generosidade. Parece filosofia isso aqui, né? Parece uma viagem, mas é isso. Eu conversando com o professor Sbrad, eu falei, professor, eu tenho hoje me dedicado muito às ciências humanas. Fui fazer educação, mas o que eu queria fazer mesmo era psicologia, só que a galera não me aceitou. Falou, não, você vem da área de exatas, eu não vou aceitar você aqui não tem orientação para o que você quer. Fui tentar filosofia, também não me aceitaram. Aí eu estudei filosofia na Nova Acrópole, que é uma escola aberta. Quem aqui conhece a Nova Acrópole? Ah, conhece. Então eu fiquei lá em Fortaleza 3 anos na Nova Acrópole, sou graduado e tudo, estudando filosofia à maneira clássica, mas fui estudar lá porque nenhuma faculdade também, eu queria fazer pós-graduação, não queria voltar a fazer a graduação em filosofia. Mas o pessoal, não, isso aqui não é para você. Então eu falei, vou fazer uma pós-graduação em educação, que educação é uma área que tangencia todas essas áreas das humanas. Tem psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia da educação, tem, né, professor? Tem muitas dessas áreas de conhecimento que são importantes para a gente dar uma navegada. Depois, montar a equipe, competência técnica, quando eu falo de montar a equipe, pessoal, é fazer a seleção e tal. Isso são procedimentos, é uma competência técnica. Quando eu junto isso mais consciência cultural, o que eu tenho? Menos turnover. O que é o turnover? O turnover é a rotatividade da equipe do projeto. Quanto mais presente junto a equipe trabalha, mais a gente consegue construir uma coisa que é sustentável. A gente vê hoje projetos que a pessoa chega e sai no mês seguinte. Isso quebra qualquer projeto no meio. Agora, como é que a gente faz para resolver esse problema? Consciência cultural. Vocês sabem o que isso quer dizer, pessoal? Consciência cultural? Quem que arriscaria dizer? Ju, respeito à diversidade. O que mais? Quem que falou valores? Valores. Consciência cultural aqui está associada aos valores. Todos nós aqui, nós também temos nossos valores, não temos? Tem aquela coisa que a gente cresceu aprendendo. A organização também é um ser vivo, assim, claro que diferente, que tem os seus valores. E hoje em dia nunca foi tão discutida essa questão de valores do que atualmente. Não sei se vocês percebem, inclusive nos processos de contratação, um dos cheques que agora as empresas estão fazendo é, essa pessoa tem os valores alinhados com os valores da organização? Graças a Deus que valores deixou de estar só na parede e virou um negócio agora que está sendo praticado. Porque antes era só na parede, né? Hã? E ponto. E agora começa a ter essa questão dos valores. Então, eu líder do projeto, chego numa empresa, quais são os valores dessa organização? Quais são os meus valores e que valores eu preciso para o projeto ter sucesso? Estão me acompanhando? Então, vamos lá. Outra, desenvolver o time do projeto, competência técnica. Desenvolver, pessoal, é fazer análise, dar feedback, fazer plano de desenvolvimento, isso tudo é técnico, é procedimento. Agora, quando eu junto isso com resolução de conflitos, o que eu posso ter? Foi falado por alguns de vocês também, eu tenho mais produtividade do time. Alta performance, imagina assim, eu estou saindo aqui, formei um time, as pessoas são diferentes, naturalmente a gente passa, né, pela etapa de conflitos. Para a gente chegar na alta performance, não é uma coisa linear, normalmente é uma barriga aqui, como toda mudança, que a gente sai daqui do esperado e quando a gente começa, é que nem namoro, né? Tá tudo bonito no começo, depois começa a descobrir as particularidades e aí começam as brigas, né? Então é do mesmo jeito, onde tem gente junto, acontece isso. Então a gente tem que aprender a gerenciar esses conflitos para a gente poder conseguir chegar ali na alta performance, que é quando a gente está todo mundo confiando um no outro, trabalhando com o outro, né? Trocando com o outro e olhando todo mundo para o mesmo lugar. Tá? O tempo, Ju? Mais 10 minutos, bacana. Então, gerir riscos com intuição, eu tenho o quê? Agilidade na tomada de decisões. Né? Gerir risco, competência técnica, né? Identificar risco, mapear risco e tal. Agora, quando eu junto isso com intuição, que é uma coisa que eu desenvolvo, eu tenho o quê? Eu consigo tomar decisões mais rápidas. Né? E por último, quando eu falo de planejar a comunicação. Planejar a comunicação, quando eu junto isso com empatia, eu tenho o quê? Engajamento das partes interessadas.
Normalmente, o plano de comunicação que a gente faz, e eu já fiz muito isso, por isso que eu falo com propriedade, aí eu falo o seguinte, não, a comunicação é, eles precisam saber disso. Não é assim? Na maioria das vezes, não, as partes interessadas, né, professor? Assim, normalmente a gente fala, eles precisam saber disso, eles precisam receber um relatório de status. Será que realmente eles precisam do relatório de status? Será que se eu mando um relatório de status de 17 páginas, é o que o meu diretor precisa? Será que se eu mando isso num PowerPoint, ele vai conseguir ver? Ou será que seria melhor uma mensagem pelo WhatsApp? Ou será que seria melhor uma mensagem, sei lá, por SMS? Ou será que seria melhor um site onde ele pudesse acessar e ver o status do projeto? Por que eu falo de empatia aqui, pessoal? Empatia é a capacidade, como foi colocado, né, por vocês antes, de eu entender o outro. Eu até achava, falando com o professor Esbraja, que empatia era algo da psicologia. Mas nos meus estudos sobre antropologia, eu descobri que a empatia está mais para a antropologia do que para a psicologia. Porque a empatia está relacionada com você conhecer o contexto do outro. Porque não dá para eu me colocar no lugar do outro se eu não conheço o contexto. Como é que é o seu nome? Desculpa, deixa eu voltar para cá que está gravando, eu não posso sair. Como é que é o nome? Seu nome? Mona Lisa. Mona Lisa, você tem um contexto. E aí eu falo assim, estou interagindo com a Mona Lisa e vou tentar ser empático com a Mona Lisa. Mas eu não conheço nada do contexto da Mona Lisa, eu não conheço nada da história da Mona Lisa. Para eu praticar empatia, eu deveria primeiro despertar em minha curiosidade de saber quem é a Mona Lisa. Quais foram os problemas, as preocupações que a Mona Lisa tem? Como é que ela vê o mundo? Isso são coisas da antropologia. Os antropólogos, e por isso que muitos antropólogos hoje... Sabe quem que mais contrata antropólogo hoje? No mundo? Chutem. Uma empresa, ou duas empresas. Google, Microsoft, essas grandes empresas são que mais contratam os antropólogos. Por que será? Porque eles têm desenvolvido, o antropólogo ele passa por toda a graduação aprendendo a fazer uma coisa. Etnografia. São palavrinhas meio coisa. Você também é antropóloga? Olha lá, tem até um livro lá. E o que é etnografia? A etnografia é a capacidade de a gente pesquisar o contexto, escutando, se colocando naquele contexto. Depois vocês pesquisem, pessoal, antropologia e etnografia, porque vai ajudar bastante a gente a entender um pouco desse contexto. Então, beleza aqui? Então, a premissa básica dessa abordagem, né, em combinar competências, é pensar na perspectiva do valor, ou seja, qual é o valor que eu posso ter da combinação. E esse valor a quem atende como interno ou externo, quando a gente fala de clientes. Sempre pensando no valor, sempre no valor. E aí o terceiro ponto e último, depois que eu falei de definir, combinar e desenvolver, porque quando a gente combina, a gente começa a perceber, será que eu tenho isso desenvolvido? Será que a técnica está boa? Será que a humana está boa? Ou eu preciso afiar esse negócio? Eu até boto, não basta só combinar, é preciso assegurar que elas estejam afiadas. 5 minutos, eu vou correr aqui. Então, precisam estar afiadas. E como que eu desenvolvo, então, a competência? Como é que eu posso desenvolver isso? Uma sugestão para a gente entender como a gente sai, né, do 0, do 1 para um 5, um 4, 5, imagina assim, vamos imaginar como uma gradação, foi proposta pelo Dreyfus e os irmãos, e tem outras, várias propostas. Se vocês forem pesquisar, tem várias outras. Mas ele fala o seguinte, com a competência acontece numa escala que sai do novato e vai até o especialista. Ou seja, em cada competência, eu não sou especialista em todas as competências. Eu vou ser, às vezes, aqui iniciante em uma, praticante em outra, proficiente em outra. Eu preciso fazer uma autoanálise para saber onde é que eu estou em relação àquela competência. Novato é o quê? Novato acabou de conhecer, ouviu, mas não sabe, nunca desenvolveu, nunca praticou. Iniciante já conhece alguma coisa, já leu, já estudou. Praticante está aplicando isso, só que aplicando sobre a orientação de alguém. Eu preciso de um orientador, de um mentor, de alguém que me ajude. Proficiente, eu já consigo fazer isso sozinho. É como andar de bicicleta, né? Aqui eu não sei nada, aqui eu já olho a bicicleta, aqui eu começo a ser empurrado, né? Aqui com rodinha, aqui a ser sem rodinha mais ainda com alguém me ajudando. Aqui eu já começo a andar só, ali no especialista eu já ajudo outros. Faz sentido? Então, quando pensar em competências, quer saber onde é que eu estou, faça essa análise. Tanto a competência pessoal, social e técnica. Isso aqui é bom para fazer uma autoanálise. Tá?
E algumas dicas para desenvolver essas competências. Tem aqui uma: explore as fronteiras dos processos, das tecnologias. Vão além do técnico. O técnico, a gente, em algum grau, a gente vem desenvolvendo bastante ao longo do tempo, mas a gente precisa ir. E aí onde eu coloco aqui, cara, dê um valor às ciências humanas. Dê um valor à antropologia. Pesquise sobre filosofia, psicologia. Às vezes parece coisa de dos hippies, né? Dos hippies, mas não é. Os hippies vão, se eles continuarem só eles que vão ter vez no futuro que está por vir. Porque no futuro que está por vir, onde muitas das coisas vão ser automatizadas, e a IA está fazendo isso agora, muita gente perdendo posto de trabalho, tudo que pode ser automatizado, pessoal, vai ser. Eu estou fazendo hoje um estudo, um curso de IA, de Data Science, e as notícias vão me deixando arrupiada, assim, como é que se diz lá no Piauí. Arrepiada lá no Piauí, arrupiada. Então, assim, estão me deixando preocupados, porque a gente vai ter uma transformação muito grande. A gente vai ter muitos desafios daqui para frente. Se você faz uma coisa repetida, isso aí vai ser automatizado. Então, vai sobrar espaço para a gente ser literalmente humano. E para a gente ser humano, a gente precisa conhecer um pouco do humano, de nós mesmos, né? Então, aprender aquilo que a gente não aprendeu, infelizmente, na escola. Depois, envolva pessoas com formações e experiências diferentes nas equipes. Não sejamos preconceituosos. Normalmente, a gente quer trazer as pessoas que pensam igual a gente. E, nesse caso, a gente precisa trazer pessoas que pensam diferente da gente. Como? Exatamente. A gente precisa ir além, assim, dar valor, porque é importante isso. Depois, participe de comunidades de prática e aprendizagem. O que é essa comunidade de prática e aprendizagem? São grupos, cursos que tem. Lá na USP mesmo, de vez em quando tem umas comunidades. Por exemplo, eu participei de um tempo atrás, que é Sociologia na Era Digital. São bate-papos que a galera faz. Tem uns tal de meetups, não tem? Reuniões, procure por isso, hoje tem no Simpla, tem evento, cara, São Paulo eu vim parar aqui por isso, ano passado, depois dos anos sabáticos que eu comentei, eu falei, vou parar em São Paulo, porque São Paulo acontece, toda semana tem um evento. Eu até dei um tempo agora, porque eu só estava vivendo uns eventos. Aí eu falei, não, agora eu preciso fazer outras coisas, não vou ficar só no evento. E por último, procure formações que tenham como objetivo o desenvolvimento dessas competências humanas e técnicas, né? O professor vai falar, tem aqui na FIA, tem cursos disso, mas procure essas formações, procure ler mais sobre. Como a psicologia. Se vocês botarem no Google, gestão de projetos, infelizmente no português não vai ter muito, vai ter mais em inglês, mas Project Management and Psychology, Sociology, Anthropology, Philosophy, você vai ver vários artigos da galera do Oriente Médio, da Austrália, a galera da Austrália tem dado atenção bastante a isso. Artigos que mostram o que o gestor de projetos pode aprender com a psicologia, com a sociologia. Né? Talvez a gente comece a escrever algumas coisas, né, professor? Quem sabe? Então, um convite para todo mundo, pesquisar e escrever, né, professor? Esperando você lá. E aí, recapitulando, então, para finalizar, Ana, tá? Para trabalhar a gestão por competências é preciso, primeiro, definir essas competências críticas para o projeto. Não comece a desenvolver sem antes definir o que é crítico para o projeto. Primeiro, deixar claro para todo mundo que está no projeto o que é competência. Porque senão todo mundo entra com um entendimento distinto e aí vai ter conflito, vocês concordam? Primeira coisa para vencer o conflito num projeto é deixar muito claro. Por isso que no projeto, quando a gente vai dar aula, né, professor? A gente fala, deixa claro o que são os valores do projeto. Né? O que é o TNE, não é isso? O termo de nomeação da equipe, que é um artefatozinho que a gente produz, que é para deixar claro o que são os valores compartilhados do projeto. Como é que a gente resolve conflito no projeto? Como a gente toma decisão no projeto? Alinhe todo mundo sobre essas coisas, é muito importante. Tá? Então, define essas competências críticas, depois combine essas competências em função do valor gerado. Não basta só combinar, tem que combinar para gerar valor, concorda? Né? A gente está fazendo sempre coisas que não necessariamente geram valor, e aí desperdiça. Se não gera valor percebido pelo cliente, seja ele interno ou externo, por mais que eu ache bonito e legal, você concorda que é um desperdício? Quem paga, no final das contas, é o cliente. Não é isso? E ele só paga pelo que ele reconhece como valor. E, por último, desenvolva competências utilizando diferentes abordagens. Traga pessoas com pensamentos diferentes para a equipe do projeto. Extrapole a visão tecnicista da aprendizagem. Dê valor às competências humanas. Dê valor às ciências humanas, se eu pudesse dizer de uma outra maneira. Né?
E é isso, pessoal. Grato pela participação e pela atenção de vocês. A ideia é trazer para vocês, nesse momento, que não é um momento curto, mas trazer essa reflexão. Eu espero que vocês consigam sair daqui e amanhã vocês consigam acordar e pensar, cara, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia hoje? Tá? Nós vamos abrir agora, né, Ana, para... o coffee break, não é isso? Bacana, e depois a gente conversa mais. Então, alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Vamos lá, 10 minutinhos. Tem o microfone rolando, já tem uma pergunta ali. Podem ficar à vontade, pessoal, aqui tá bem aberto para a gente bater papo. Eu só estou aqui em cima porque está gravando, que eu queria estar aí com vocês. Bom, em primeiro lugar, Paulo, parabéns. Achei muito bacana, tá? Bem interativo. Na verdade, seria mais um comentário, né? Porque no ambiente corporativo, a gente enfrenta... por exemplo, a equipe do projeto pode até saber disso tudo aqui. Então, os bons gestores, as pessoas que vão atrás de informação, elas conhecem isso. Mas, fora do ambiente do projeto, os outros stakeholders não necessariamente vão estar tão engajados com isso. Como é que você vê isso nas empresas? O nível de maturidade na questão, por exemplo, de colaboração, que é uma palavra muito bonita, mas talvez possa ser praticada dentro do ambiente do projeto, mas como é que você vê isso fora do ambiente do projeto? Bacana. Seu nome? Roberto. Roberto, muito bacana a sua pergunta. Porque essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que todos nós temos. Por isso que eu até... Mas como eu faço isso no meu dia a dia, na minha empresa? Né? Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está passando por uma transformação de era. Não é nem uma mudança, é uma mudança de era, não é uma mudança mais de tecnologia. Vocês concordam? As empresas que hoje, por exemplo, a questão da hierarquia, ela está cedendo aos poucos lugar à horizontalidade. Tem, inclusive, livros como a Holocracia, que fala o fim da hierarquia. Agora, isso a gente vê nas nossas empresas atuais? Não. Aonde é que a gente está vendo isso? Nas startups. E quem é que está ganhando o mercado cada vez mais rápido? E quem é que está perdendo o mercado cada vez mais rápido? Então, se você olhar no mercado, olhar para o histórico recente, grandes empresas hierárquicas, grandes, elas estão enfrentando sérios desafios. Por quê? Porque elas não estão tendo essa visibilidade. Agora, isso é um cenário que está em mudança constante e que nós, gestores de projetos, podemos influenciar. A gente não precisa esperar que a empresa que a gente trabalha, por ser grande, ela vá quebrar porque faltou colaboração. O que a gente tem enquanto competência social que a gente pode utilizar para fazer esse cenário, pelo menos contribuir para esse cenário ser diferente? Que tipo de competência social a gente poderia utilizar? Eu não coloquei ela aqui, mas ela existe. Fale aí, uma palavrinha para... Empatia. Influência. Quem falou? Influência. A nossa capacidade de influenciar é o que vai fazer com que a gente contribua ou não. Eu conheço pessoas em organizações diferentes que têm influenciado. Tem até livros escritos sobre isso, né? Que o gestor de projetos ele não é um gestor só do time. Ele também tem que aprender a gerenciar o quê? Aquele manage up, né? Liderar os executivos, os pares. Às vezes a gente cria uma ideia de que, não, a minha função como líder de projeto é só gerenciar o time. E eu me fecho ao time. E o time, pessoal, é só uma das partes interessadas. Eu tenho pares, eu tenho executivos, eu tenho superiores. Isso era o desafio que eu tinha lá no Grupo Edson Queiroz. Eu precisava de líderes que também influenciassem os superiores. Agora me diz, como é que eu influencio um superior? Mandando nele? Nunca. Nunca você vai influenciar uma pessoa mandando um superior. Mas será que existe outra maneira de fazer isso? Existem vários. Quer descobrir? Eu não vou ficar falando aqui. Quer descobrir? Eu vou dar uma dica. Leia um livro que é clássico. Do Dale Carnegie. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Um livro super simples, super clássico, que eu li há uns 15 anos atrás e que me influencia até hoje. Se interesse verdadeiramente pela pessoa. Se você tem um chefe, ele com certeza tem alguma coisa que ele gosta, que se você usar isso como pano de fundo, por favor.
É. Gera. Outra maneira, outra dica para influenciar. Um livro que a galera do marketing digital está usando pesado isso, e que todos nós deveríamos ler, porque não é para influenciar, pelo menos para não ser influenciado. Né? Alguém já teve acesso a esse livro? As Armas da Persuasão, do Roberto Cialdini. Tem lá, por exemplo, ele vai falar de algumas técnicas, né? Que ele vai falar, por exemplo, a reciprocidade. A reciprocidade é uma maneira de você influenciar, ou seja, deixe eu primeiro dar para depois poder receber. E ele fala, se você dá, é da natureza do ser humano, de novo, coisas da psicologia. Quando eu vou, como é que é o seu nome? Jonas. Quando eu vou, eu percebo que o Jonas tem um desafio, e eu vou lá e ajudo o Jonas, isso eu aprendi também eu estudo muito, pessoal, assim, eu já fiz estudo sistematizado da comunhão espírita por 2 anos lá em Brasília, e lá no espiritismo a gente aprende, na comunhão espírita, a gente aprende a dar sem esperar receber. Tem até uma imagem que é a mão, assim, não sei se tem algum espírita aqui, mas você aprende a dar sem esperar receber. Essa é a ideia da reciprocidade. Muitas vezes a gente é criado num contexto que a gente é muito egoísta, a gente só ajuda depois de ser ajudado, não é assim? Isso demanda da gente mais esforço, mais trabalho. Mas é dando que se recebe em algum dia na vida. Simples assim. Agora, se a gente se fecha e aí fala, não, eu só vou ajudar quando eu for ajudado, aí a dificuldade é maior. Agora, tentando responder a sua pergunta, tem esses cenários de mudança, onde a hierarquia está cedendo espaço para a horizontalidade, mas nas startups e tal, e em algumas empresas eu tenho observado isso acontecendo, líderes, aí são iniciativas até um pouco isoladas, onde o líder fala, já com esse modelo de influenciar desenvolvido, ou seja, com essa competência social desenvolvida, estudou, desenvolveu, né, estudou, e aí vai lá e pratica isso. Agora, não é uma coisa do dia para a noite, nós estamos falando de pessoas, não é de máquina. Então tem que estar lá, ajudando. E uma hora essa ajuda volta. Respondi? Tá, show. Alguma outra pergunta, pessoal? Já estamos em cima? Então a gente conversa no coffee break, tá bom? Quem tiver, quando a gente sair aqui, a gente conversa mais no coffee break e a gente troca mais ideia. Paulo, obrigadão. Muito bom. Muito bem. Podia falar aqui a noite toda, mas a gente tem que liberar o auditório. É apenas um aperitivo. É. Na verdade, esse aperitivo é o aperitivo do nosso curso de Soft Skills, que acabou de terminar, com nossos alunos aqui na frente, que acabaram de fazer. O Paulo falou para eles as 2 últimas sessões, que foram de 4 horas cada uma, né? São 8 horas. Com o tema de desenvolvimento de equipes. Né? E, então, teve chance de falar bem mais do que... Foi uma experiência bem bacana, né? 1h20 aqui. E vocês, que lições tiraram do curso? Oh, pegou de... Pegou bem na... O que estão levando para casa? O curso ele é focado em 3 pilares, né? Primeiro eu, depois o ele, depois o nós. Então, quando a gente observa as pessoas, a gente tem ferramentas para trabalhar a influência, ferramentas para trabalhar a comunicação, que hoje é a maior falha que tem na grande maioria dos projetos. Mais alguém? E eu acho também, bom, eu sou engenheira, então eu sempre acredito que tem uma receita de bolo pronto para tudo, né? Mas para lidar com pessoas, eu descobri nesse curso que não existe essa receita de bolo pronta. Mas a gente adquiriu, como ela falou, as ferramentas para poder fazer essa gestão melhor das pessoas. Bom, 2 depoimentos, então, apenas para ilustrar, né? O valor, né? O valor que as pessoas levaram para casa. Esse curso de Soft Skills foi o nosso último invento, foi trabalhado desde o final do ano passado e nós lançamos este final de ano, esse começo de ano. E tivemos, então, uma estrutura baseada em 3 eixos.
eu mesmo, né, autoconhecimento, conhecer a si próprio, depois trabalhando com o outro, o segundo pilar, e o terceiro pilar, o nós, formando uma equipe. Nós tivemos cerca de 5 ou 6 professores que passaram pelo curso, cada um cumprindo uma etapa, né? E o Paulo teve o nosso convite para fazer as 2 últimas sessões, focando no pilar de desenvolvimento de equipes. E como ele já estava engajado, nós o convidamos para essa palestra aqui, de hoje, fazendo um certo resumo de várias coisas que ele falou, mas também agregando outras que ele... Criativo. Esse cara é criativo. Ele consegue criar, do nada, uma nova mensagem. E eu estou muito entusiasmado com ele. Ele quer fazer doutorado na FEA, é isso? Então, compromisso social aqui, né? Uma vez quero tê-lo como meu orientador, como meu orientado, desculpe-me, mas orientador também, porque a gente aprende com os orientados, né, a partir de um momento da vida. E será uma honra tê-lo lá. Eu que agradeço, caso professor. a gente seja possível. Nós estamos lançando agora o Soft Skills segunda turma, agora em setembro, com o início previsto para dia 19, eu acho. Vocês vejam aí nos nossas divulgações. Nós adotamos a turma 1 como nossos parceiros para desenvolver esse curso. Eles fizeram avaliações muito precisas, muito boas em conteúdo, que vão nos dar a chance de aprimorar esse programa ainda, né, para poder lançar para poder praticar nessa segunda turma, idealmente com os mesmos professores e terminando com o Paulo e, quem sabe, uma nova palestra. Isso. Bom, o nosso programa, então, ele não se limita ao curso de Soft Skills. Ele, na verdade, ele tem uma grade de cursos que se divide em 2 grupos, a nossa programação integrada e a nossa programação temática. A programação integrada, ela se divide em pós e extensão. Aqui são os cursos curtos de gestão de projetos, fundamentos, 40 horas, formação, 120, e depois os cursos de especialização, acima de 360. Pós-graduação e o MBA, que é o nosso carro-chefe maior aqui. Esses programas são integrados porque esse faz parte desse, esse faz parte desse, esse daquilo. Então, quem faz 40, depois leva para o 120, poupa 40 horas e recursos também. Quem faz 120 leva para 360 ou leva para o MBA. Então, aqui nós temos uma flexibilidade muito grande de candidatos. Eu entrevistei 2 pessoas hoje que querem fazer o MBA, mas não estão ainda num nível adequado. Então, eu recomendo, faça esse primeiro, depois progrida para lá, e assim por diante. E aqui, na programação temática, nós já tínhamos o curso de escritório, que foi o primeiro que nós fizemos, são temas específicos. Depois criamos o de gerenciamento ágil, já estamos aqui na 6ª turma, aqui na 5ª, e criamos o Soft Skills, que eu acabei de dizer, né? E que estamos agora com a 2ª turma, para o dia 19. E o gerenciamento ágil para o dia 3/10, e o escritório só para 2020. E na programação integrada, nós temos o MBA só para março de 2020, mas após vai começar dia 12, a formação dia 12 e fundamentos dia 12. Ok? Então, estamos à espera de vocês para qualquer um desses programas, mas o mais importante é que vocês estão aqui hoje, aqueles que não nos conheciam estão conhecendo, e terão a oportunidade agora de um coffee break, com um jeitinho de coquetel, porém sem aquele ingrediente mais importante. Não. Dos coquetéis que, infelizmente, não podemos tê-lo aqui. Eu quero agradecer do coração o Paulo, agradecer a equipe da FIA, na presença da Pauliane, aqui, tá certo? Fabiane. Estou sempre confundindo Pauliane com Fabiane. Fabiane. A nossa equipe do GPRO. Paulo, vem para cá.
Sobe no palco, é que está filmando, então tem que ficar aqui, né? A nossa equipe do GPRO, a Ana Carolina, nossa coordenadora pedagógica, a Juliana, que já saiu, está no café, a Vanessa e os meninos, cadê eles? O Paulo, estão lá fora. Marcos estão lá fora. Marcos e o Carlos. Muito bem. Espero que a noite tenha sido agradável e até uma próxima. Meu muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Ó, amanhã, ação, né? Já aplica esses negócios, começa a refletir, não deixa só aqui não. Aprender ao longo da vida é nossa responsabilidade. Leve isso, pelo menos, se levar uma coisa, leve isso com vocês. Aprender ao longo da vida é nossa responsabilidade. Continuem, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.